Conexão Jurídica, hoje dentro do Conexão Alagoinhas. E nós trouxemos a nossa especialista em Direito Previdenciário, a doutora Amanda Santa Rosa, para falar um pouquinho com a gente sobre o quê? Aposentadoria especial. Muitas dúvidas, as pessoas têm. O que é aposentadoria especial, né? Qual que é a diferença? Por que ela é chamada de aposentadoria especial? E aí, doutora Amanda, vamos lá. Como é que a gente pode fazer essa diferenciação? Por que é aposentadoria especial? Obrigada por ter vindo. Olá, Selma. É um prazer estar aqui novamente, pessoal, tratando de assunto de previdenciário. Previdenciário é vida. Quem me conhece sabe que eu respiro previdenciário ali o tempo todo. E falar de aposentadoria especial é tocar na parcela da sociedade dos trabalhadores que trabalham com exposição a agentes nocivos durante o seu labor, durante o seu trabalho. Um ponto que causa muita confusão nas pessoas com relação à aposentadoria especial é confundir com segurado especial com a pessoa que trabalha na roça, né? A aposentadoria especial é para quem trabalha em contato com agentes nocivos e segurado especial é a pessoa que trabalha na roça. São pontos diferentes, são coisas diferentes. Bela certo? Diferenciação. É bom porque o pessoal chega no escritório sempre fazendo essa confusão, né? Isso, sempre faz essa confusão. Então, a aposentadoria especial, ela é um benefício do INSS, que é para aquelas pessoas, aqueles trabalhadores que trabalham com exposição a agentes nocivos. Agentes nocivos, a gente tem agentes físicos, químicos, biológicos, como ruído, como quem trabalha em sonda de petróleo, que tem contato com os agentes químicos do petróleo. Então, agentes químicos tem ali os hidrocarbonetos. Para quem trabalha em contato com agentes biológicos, é quem trabalha em lixão, em área de saúde, por exemplo, médicos, enfermeiros. Então, essas pessoas, para esses trabalhadores, a lei traz a possibilidade de uma aposentadoria especial. É aquele conhecido 1.4. Geralmente, quem trabalha com agentes nocivos já sabe que tem direito àquele 1.4, que é uma contagem diferenciada para aposentadoria. E quando a gente fala em 1.4, nós estamos falando 1.4 o quê? É percentual? O que é? Porque o pessoal, a gente fala, a gente que é da área, ok. Sim. Mas aí quem não entende, o que é 1.4? É porque geralmente as pessoas falam do 1.4, mas elas não entendem realmente o que é 1.4, de onde vem. O 1.4, na verdade, é uma fórmula de cálculo para a gente chegar num tempo maior de aposentadoria, que na verdade é 40%, né? Sim. Então, assim, para ir para a parte prática mesmo, quem trabalha, por exemplo, 10 anos em atividades especiais, que o tempo da aposentadoria é 25 anos, porque na aposentadoria especial a gente tem uma variação. Então, a depender da função que essa pessoa exerça, dos produtos, dos agentes nocivos que ela tenha contato, ela seja exposta, a gente tem uma diferença de 15, 20 e 25 anos, certo? Então, para os homens, a gente tem aí esse acréscimo do 1.4, que na prática, se ele trabalhou durante 10 anos exposto a um agente nocivo, a gente tem um aumento de 40% de tempo de contribuição. Então, esses 10 anos, convertido com 1.4, vai para 14 anos de tempo de contribuição. Então, ele acaba aposentando mais cedo e a renda mensal dele fica mais elevada. Porque quanto mais tempo de contribuição eu tenha para o INSS, maior é o valor da renda mensal que esse beneficiário vai receber. E essa faixa de trabalhadores, a gente consegue, assim, identificar qual é a maior faixa desses trabalhadores que têm acesso à aposentadoria especial? Então, hoje, falando assim de Bahia, da nossa região aqui, Alagoinhas, Catu, Mata, Dias d'Ávila, essa região mais próxima aqui, Camaçari. Então a gente tinha os trabalhadores do polo petroquímico, que trabalha exposto com agentes químicos e agente nocivo ruído. A gente tem os trabalhadores da Ferbasa, em Pojuca. Os trabalhadores da Ferbasa têm contato com agente nocivo sílica, que por conta da mineração, então eles têm contato com esse agente nocivo sílica, que é um agente cancerígeno, é a sílica livre. Então basta o contato, independente da quantidade de sílica
que esteja naquele ambiente, ele é considerado como atividade especial por conta do contato com a sílica livre. A gente tem frentista de posto de combustível, tem contato ali com a gasolina. A gasolina, ela tem um agente químico que é um hidrocarboneto, que é o benzeno. Quando a gente para no posto de combustível, a gente vê a plaquinha assim na bomba, né, que ele tem lá benzeno, agente cancerígeno. Então, aquele agente cancerígeno, o benzeno, ele garante o tempo de especial para o frentista. Quantos frentistas você já parou para ver que utiliza aquela máscara? Usa muito poucos, não usam. Não usam muito, né? Eu até perguntei outro dia, parei no posto e eu perguntei à frentista, ela disse, cadê sua máscara? Ela até me deu uma explicação de que a empresa não exige muito que use, enfim, ela me deu uma explicação lá. Mas, então, os frentistas que trabalham com exposição ali ao combustível, ele tem o contato com o benzeno. O benzeno é um agente cancerígeno, então, independente da quantidade que tem ali no ambiente, no local de trabalho, ele vai ser um trabalho especial. A gente tem motorista carreteiro. Os caminhoneiros, motorista carreteiro, que tem os motoristas carreteiros que transportam produtos químicos inflamáveis, mas também que transportam outros tipos de materiais por conta do ruído, da vibração de corpo inteiro ali da carreta, dependendo do tipo de carreta. A gente pode ter essa atividade ser considerada como especial. Não posso dizer que são todos os caminhoneiros. Dependendo da carga e do ambiente que eles estejam trabalhando. Isso, porque vai depender muito da documentação que esse trabalhador vai ter, certo? Sim. Então depende muito de qual era o ano da carreta, qual é a vibração que essa carreta causa no motorista carreteiro, porque o que é muito comum no motorista carreteiro, ele tem problema de coluna. Muitos motoristas carreteiros, eles têm problema de coluna por conta da vibração, o tempo todo sentado, e a vibração na coluna acaba acarretando em problemas, né, de saúde. Então a gente tem a especialidade com relação ao motorista carreteiro, motorista de ônibus coletivo, rodoviário, cobrador de ônibus. Olha. E aí depende também a questão do motorista de ônibus rodoviário e de cobrador de ônibus. Tem algumas questões que se avalia também, né? Qual é o ano do ônibus, se o motor é dianteiro, se o motor é traseiro. Então tudo isso a gente tem que estudar. Ali não é algo que a gente fala que é geral. Tem muitas especificidades, Sim, né? Tem muitas especificidades que precisam ser analisadas, né? Então, para quem trabalha em hospital, quer ver uma coisa que é muito comum, que as pessoas não se atentam? Quando a gente fala assim, quem trabalha com agentes biológicos, a gente só vai lembrar do médico, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, certo? Sim. Mas e da equipe de limpeza? A equipe de limpeza, o maqueiro, que é aquela pessoa que fica ali na porta do hospital para pegar a pessoa que está doente, colocar na maca, levar correndo para o atendimento de urgência e emergência. Essas pessoas, elas têm contato também com os agentes, né? Motorista de ambulância. Então, todas essas pessoas precisam se atentar, porque eu escuto muito lá no escritório que a aposentadoria especial, ela é muito difícil de conseguir. Infelizmente, a gente tem uma realidade que muitas empresas não fornecem a documentação correta. A documentação, ela não vai preenchida de forma correta. E eu entendo que muitas vezes é a pessoa que está ali no setor de RH, atendendo muitas pessoas, com muitas demandas, acaba deixando se passar de algumas informações ali na documentação. Então, essas pessoas que trabalham com exposição a agentes nocivos, o ideal é que ela já organize toda essa documentação assim que ela recebe da empresa. Porque geralmente ela recebe essa documentação quando ela é demitida, quando ela sai daquele vínculo. Então ela vai receber lá, com o termo de rescisão do contrato de trabalho, ela recebe o PPP, entendeu? E aí aquele PPP muitas vezes não está preenchido correto, o ideal é já buscar a empresa para que forneça aquela documentação preenchida correta. O PPP, ele é um documento que passou a ser obrigatório só a partir de janeiro de 2004. Vamos falar o que é o PPP. O PPP é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, gente. É um documento muito importante para a gente conseguir fazer a comprovação da atividade especial.
Eu falei assim, sem dar uma explicação, porque geralmente quem quem trabalha com isso, a gente, né, pra nós é muito corriqueiro. E quem trabalha com atividade especial, eles já chegam no escritório assim. Eu tenho aqui, doutora, os PPPs de tais empresas, tal empresa não forneceu o PPP, então já é um termo que é comum para mim que trabalho e para eles que trabalham com atividade especial agora, também. Agora, pegando um gancho que você falou da frentista, né? Sim. Que estava sem o equipamento. Esses equipamentos, eles não são obrigatórios? Porque, afinal de contas, né, nós tivemos, inclusive, uma mudança na legislação aí, a questão de uns 5, 7 anos atrás, mais ou menos, eu me lembro, aonde começou a ter a exigência, talvez até um pouco mais, dos equipamentos que são considerados de segurança. A falta do uso desses equipamentos pode interferir na solução da entrega da aposentadoria especial? Observe, o equipamento de proteção individual, que é o EPI, né? A gente tem o equipamento de proteção individual, o EPI, e o equipamento de proteção coletiva, que é o EPC. Então, hoje a gente tem um entendimento, o judiciário tem um entendimento, que muitas vezes é o contrário do que o INSS na via administrativa tem, de que o EPI ele não é 100% eficaz. Então, tem algumas funções, o contato com alguns agentes nocivos, que esse EPI ele é considerado ineficaz. Então eu vou dar um exemplo, por exemplo, da frentista com o benzeno. Você concorda que o benzeno está ali no ambiente de trabalho, certo? Ele está ali no ar. No ar. Ela, mesmo com o equipamento de proteção individual, com a máscara, o contato com a pele são poros. Então, aquele agente ele é absorvido de qualquer jeito pela pele. Não diminui se ela usa o... Não, ele pode diminuir, mas ele não zera o contato, entendeu? Ele não zera o contato, então ele não tem 100% de eficácia. Então, mesmo utilizando aquele equipamento de proteção individual, ele não é 100% eficaz. Como é, por exemplo, o caso do ruído. Então, as pessoas que trabalham na sonda de petróleo, por exemplo, utilizam o equipamento de proteção individual, que é o protetor auricular. Mas aquele protetor auricular, ele inibe completamente o ruído daquela sonda de petróleo, que está ali a 90, 100 decibéis o tempo todo. Aquela pessoa, ela tem realmente zero, é eficaz, ela não tem ruído nenhum ali. A gente sabe que não é real, né? A gente sabe que não é real. Então, em alguns casos, o EPI ele é eficaz para alguns agentes nocivos, para outros agentes nocivos não. Por exemplo, trabalhador da Ferbasa, contato com sílica, vai ser a mesma coisa para frentista. Ele pode utilizar o equipamento de proteção individual, mas a sílica ela não é zerada ali, entendeu? Então ele tem vários contatos com... Então fica na roupa, a roupa ele sai do trabalho, ele vai para casa, né? Então é agentes nocivos químicos que são muito fortes e são agentes que estão lá na lista internacional de agentes cancerígenos, que independente da quantidade, a pessoa não vai estar eliminada aquele agente nocivo em contato com ela. E me diga uma coisa, o trabalhador, quando ele chega no seu escritório, ele já está doente? Ele está doente? Ou ele está saudável só em busca da aposentadoria especial porque esteve exposto aos agentes? Ou ele já chega doente, já chega com esse diagnóstico de que foi afetado pela sua função? Depende. Quando já é um trabalhador que ele já tem assim uma faixa de 50 anos, ele já chega preocupado realmente com a aposentadoria. Mas, e depende do trabalhador também. Por exemplo, o motorista carreteiro que eu citei, a questão da coluna, né? A maioria dos meus clientes carreteiros, quando eles têm algum problema de saúde, eles têm problema de coluna. Eles estão com problema de coluna. Ou questão psicológica, por conta do trabalho, porque o trabalho do motorista de caminhão, do motorista carreteiro é pesado. É muito pesado. Eu tenho clientes que acordam 3 horas da manhã para carregar caminhão. Então, para rodar. Então, é uma carga de trabalho muito exagerada. Então, depende muito de qual seja a função que ele exerce, entendeu? A gente tem a questão dos agentes biológicos, por exemplo, né? Quem trabalha em lixão, quem trabalha em hospitais. São pessoas que enfrentaram o período da Covid, por exemplo.
né, aproveitando para fazer um reconhecimento a todos esses profissionais pela força e garra de trabalho durante o período da pandemia. Todo o nosso respeito a esses profissionais. Dali surgiu muito essa preocupação ao pessoal que trabalha na área de saúde, com relação a esse contato com os agentes biológicos, né? Então ali ficou notório de que essa atividade especial ela não é apenas para quem trabalha como o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, mas a gente tem um radiologista, o maqueiro, o pessoal que trabalha na limpeza. Então, assim, quem trabalha com atividade especial, na maioria das vezes, pelo menos lá no escritório, já sabe que trabalha sendo exposto a um agente nocivo. São pessoas que têm esse conhecimento. Que têm já esse conhecimento. E agora, assim, em termos de prova, né? Prova processual para você buscar, quer dizer, antes do processo, né? Do primeiro pedido, se negado o processo. Essas provas, como você disse anteriormente, assim, a pessoa já tem que ir coletando. Quer dizer, quando ela chega naquele ambiente de trabalho, ela já tem que ir lá buscar uma foto, fazer uma foto do que ela trabalha, com o que ela manuseia. Além do PPP, que mais? Olha só, a legislação previdenciária, ela é muito rigorosa com relação aos documentos. Isso eu preciso confessar, que ela é extremamente rigorosa com relação à documentação e a lei, ela traz essa previsão de forma bem específica. Qual é o documento, como ele tem que estar preenchido, quais são as informações que devem estar ali. Então, hoje, a maior dificuldade realmente de quem trabalha com atividade especial é a comprovação. É o que eu digo ao meu cliente, eu sei que você trabalha com atividade especial, eu sei, mas a lei diz que a gente tem que apresentar isso aqui para comprovar que você trabalhava exposto a agentes nocivos. E o que acontece é o seguinte, o trabalhador, ele é hipossuficiente, ele é vulnerável perante a empresa que é responsável por fornecer a documentação para ele. Então, ele não tem como obrigar a empresa assim, você tem que me fornecer a documentação correta, senão eu vou pedir demissão. Sim. Entendeu? Sim. Então, ele fica numa posição de vulnerabilidade realmente ali perante a empresa. Só quando ele é demitido? Quando ele é demitido que ele vai receber. Tem empresas que fornecem, porque você pode estar trabalhando e solicitar à empresa que você trabalha o PPP. Pode. Tanto o PPP quanto o laudo técnico, porque o PPP ele é um espelho do laudo técnico. As informações que vão para o PPP, elas estão contidas no laudo técnico, que eu vou explicar como é que funciona. A empresa, ela contrata uma empresa que é especialista em análise das condições do ambiente de trabalho. E essa empresa faz uma análise de todas as condições que todos os trabalhadores daquela empresa são expostos aos agentes nocivos, do administrativo ao operacional. Todos os funcionários, todos os trabalhadores. E junta todas essas informações num documento só, que é o laudo técnico. Desse laudo técnico completo, a empresa pega as informações para cada função, cada funcionário e preenche o PPP, que é o para cada um e para cada previdenciário, exatamente, para cada trabalhador, para cada função, com as informações que tem no laudo técnico, ela vai preencher essa documentação. Só que o PPP ele só passou a ser obrigatório a partir de janeiro de 2004. Antes disso, a gente tinha outros documentos, que eram um SB40, um DIRBEM, um DS8030. Então, eu sempre gosto de falar esses nomes, porque os trabalhadores ficam na cabeça só com o PPP. Aí, quando vai procurar a documentação, só procura o documento que tem o nome PPP. Eu digo que você tem que procurar lá esses outros que têm esses nomes. Que são anteriores a 2004. Que são anteriores a 2004. E aí, até abril de 1995, a gente consegue o enquadramento dessas atividades especiais pela função que está na carteira. Então, se a função que está lá na carteira é uma função que estava prevista na lei naquela época, a gente consegue enquadrar. É uma informação que muita gente não sabe. Acredita que tem que ir atrás daquelas empresas lá atrás para pegar PPP. E aí, quando chega no escritório que eu olho, eu digo, não, aqui não precisa, porque aqui era um período que era pela função que estava na carteira. Então, essa documentação, a parte mais difícil da aposentadoria especial realmente é toda essa documentação para servir como prova. Aí o cliente diz assim,
Mas o meu contra-cheque, doutora, tem lá que eu recebo adicional de salubridade, adicional de periculosidade. Então ali está provando que eu tenho contato com agentes nocivos. Então o INSS tem que reconhecer. Não, o INSS não vai reconhecer só com isso. Ele não vai reconhecer só com isso, porque a lei diz que a gente precisa apresentar outros documentos. Então, mesmo que tenha foto, a foto, ela é o início de prova material para uma ação judicial. Sim. Certo? A foto. Ou um contra-cheque. Ou, às vezes, tem cliente que chega com um documento que a gente chama de FISPIC, que é um documento que traz todas as informações dos agentes nocivos que ele tinha contato. Então, ele acha que aquela informação ali vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. Mas vai ser um início de prova. Início de prova. Então, a gente pode fazer a perícia através da justiça, quando a gente não consegue na via administrativa, que a gente dá entrada na justiça, a gente vai para uma perícia no local de trabalho para poder realmente investigar se aquela pessoa tinha realmente contato com aqueles agentes nocivos. Agora me diga uma coisa, hoje, como é que está hoje? A aposentadoria especial, ela sai mais, né? Pela via administrativa ou pela via judicial? Pela via judicial. Incontestavelmente. Incontestavelmente. Ela sai muito mais na via judicial do que na via administrativa. Porque assim, ó, o processo na via administrativa, muitas vezes o segurado ele até não entende, porque o processo ele demora mais um pouco de tramitar no INSS, porque o processo vai para um setor específico de perícia médica federal, que é para o INSS analisar aqueles documentos que foram todos apresentados, certo? Então vai para aquele setor específico para o INSS poder analisar. Só que o INSS ele tem que cumprir o que está na legislação administrativa. Ele não vai seguir, por exemplo, o que a gente tem de reconhecimento na via judicial. Por exemplo, mecânico, a atividade de mecânico. Mecânico ele tem contato com o agente nocivo diesel. O diesel é um agente químico. O INSS ele dificilmente reconhece na via administrativa. Dificilmente ele reconhece. Aí quando a gente vai para a via judicial, no judiciário, a gente tem decisões que são favoráveis para o reconhecimento da atividade de mecânico, tendo contato com o diesel, agente químico, enquadra como especial. Então, na maioria das vezes, o INSS não reconhece todos os períodos como especiais. Então, na verdade, a gente entende nestes casos, né, da aposentadoria especial, principalmente porque concorre com as normas administrativas, né, que o INSS acaba sendo uma porta, né? Sim. Uma porta que impede você de ter um acesso mais amplo e mais rápido, né, para um direito que vai ser reconhecido lá na justiça, né? E aí nós caímos novamente naquela questão que a gente também vive tratando aqui, né, gente? Se a gente está querendo diminuir o volume, né, de demandas judiciais, principalmente quando a gente fala em previdenciário e família também, né? A gente está tendo mais problemas com os órgãos administrativos do que solução, né? Então a gente tem que falar muito sobre isso, porque nós temos que fazer esse caldo mudar, né? O caldeirão tem que virar, porque senão, porque você vê só, a saúde do trabalhador está totalmente comprometida. Sim. E muita gente fala assim também, né? Poxa, mas já sabe que vai trabalhar com esses equipamentos, com essas coisas que causam, que dão doenças, né? Por que não escolhe outra profissão? Como se fosse muito fácil, né, doutora Amanda? E já pensou se essas profissões fossem extintas? O que se faria? Alguém tem que se expor ao risco para oferecer para outras pessoas. Porque você já pensou se a gente não tivesse motorista carreteiro, se a gente não tivesse médico, se a gente não tivesse radiologista, se a gente não tivesse dentista? As profissões, os trabalhadores escolhem estar expostos e eles merecem reconhecimento por essa atividade nobre, mesmo se expondo, colocando a sua vida em risco em prol da sociedade. Elas precisam ter essas atividades sendo reconhecidas como especiais, né? Esse ano a gente teve uma decisão muito triste do STF, onde ele acabou com a aposentadoria especial de vigilante, né? Então, a aposentadoria especial de vigilante, a gente tinha
vinha aguardando uma análise do STF com relação à atividade do vigilante com a exposição ou não à arma de fogo. Ele trabalhar ou não com arma de fogo. O STJ já tinha decidido que era considerado especial a atividade, e ele trabalhando com arma de fogo ou não. E esse ano o STF, ele derrubou essa tese, né? E mesmo com arma de fogo ou sem arma de fogo, ele não considera especial a atividade de vigilante. Extinguiu a discussão com relação Isso. A isso. O que é claro que cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, precisa ser judicializado para analisar cada caso com a sua especificidade, mas ele foi uma decisão assim muito triste, porque muito dramática, quem trabalha com vigilância trabalha expondo a sua vida para garantir e proteger o patrimônio de uma outra pessoa, né? Então foi uma decisão assim que afetou muito os clientes lá no escritório. Tenho muitos clientes que são vigilantes, né? E foi um prejuízo sem tamanho essa decisão. Agora me diga uma coisa, olhando ali para aquela câmera, o que a gente pode esperar de novidade, de alguma coisa que pode acontecer nesse universo aí da aposentadoria especial para o nosso ramo de previdenciário? A gente tem uma outra tese aí que a gente está aguardando o julgamento do STF, que é com relação à idade para aposentadoria especial, que foi uma novidade que veio com a emenda constitucional 103, a reforma da Previdência de 2019, e a gente aguarda aí que o STF julgue inconstitucional a idade para aposentadoria especial. Acredito que esse ano a gente tenha a decisão, estamos confiantes que não tenha essa necessidade, porque o objetivo da aposentadoria especial é realmente que essa pessoa ela se aposente antes, por conta do tempo de exposição. Então não faz sentido ter a exigência de uma idade para essa pessoa se aposentar. Então eu sigo com fé e confiança de que o STF vai ter esse olhar sensível para os trabalhadores brasileiros e considerar realmente inconstitucional essa exigência para que esses segurados que trabalham com atividade especial tenham a sua aposentadoria garantida antes do tempo. Gente, mais um conteúdo relevante para os trabalhadores brasileiros. Nós aqui do Conexão Jurídica, no Conexão Alagoinhas, nós estamos trazendo para vocês as novidades, as últimas notícias a respeito da Previdência, do direito previdenciário. E a gente sabe que tanto o direito do trabalho quanto o direito previdenciário, eles caminham ali para passo, porque é a alma da sociedade. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo e continuem conosco, nos acompanhando, porque nós teremos mais conteúdo logo em breve. Até o próximo programa.